minutos. Pô. Bom dia. Você me disse que eu sou petulante, né? Acho que sou assim, viu? Como a água que desce a cachoeira e não pergunta se pode passar. Você me disse que o meu olho é duro como faca. Acho que é assim, viu? Como é duro o tronco da mangueira onde você precisa encostar. Você me disse que eu destruo sempre a sua mais romântica ilusão. E que destruo sempre com minha palavra o que me incomodou. Acho que é assim. Como fere faz barulho, bicho que se machucou, viu? Bom dia, bem-vindos, bom dia Rebeca, um abraço, sejam todas e todos bem-vindos a esta primeira live da série Cada Tipo Uma Missão de Vida. Então estamos acolhendo quem vai chegando com essa música de Osvaldo Montenegro, Todo Mundo é Lobo por Dentro. A música aí que a gente escolheu para esta conversa sobre o tipo 8. Vamos chegando, sentam-se acolhidas e acolhidos nesta primeira live da série Cada Tipo Uma Missão de Vida. Você me disse que eu destruo sempre a sua mais romântica ilusão. E que destruo sempre com minha palavra o que me incomodou. Acho que é assim. Como fere faz barulho, bicho que se machucou, viu? Como fere faz barulho, bicho que se machucou, viu? Como fere faz barulho, um bicho que se machucou. Como fere faz barulho, um bicho que se machucou, viu? Como fere faz barulho, um bicho que se machucou, viu? Então, bom dia para todas, para todos. É uma alegria muito grande. Estamos iniciando uma nova série de lives aqui pelo Instagram do Instituto Enneagrama Shalom. E a proposta é essa. Cada domingo vamos falar sobre um tipo. Começamos hoje com o tipo 8 do Enneagrama e cada domingo teremos um tipo nessa perspectiva. Cada tipo, uma missão de vida. Vamos falar sobre isso, a missão de vida de cada tipo. E partimos desse princípio fundamental, que é um dos grandes pilares da escola da tradição narrativa de Helen Palmer e David Daniels, que diz que o maior especialista em cada tipo é a pessoa desse tipo. Então a proposta é essa, nós aprendermos com os especialistas. E a cada domingo nós teremos aqui uma pessoa de cada tipo como o melhor especialista no seu tipo, e com essa pessoa nós vamos aprender sobre Enneagrama.
Essa é a proposta, aprender como é cada padrão do Enneagrama. Na sua personalidade, na sua essência, vamos falar de crescimento, o que é que ajuda, desafios, dando assim essa visão mais humana do Enneagrama e uma visão mais integral. Ver o Enneagrama não como um rótulo, como uma teoria, mas ver a dimensão humana do Enneagrama. Por trás de cada palavra do Enneagrama tem uma pessoa, tem uma experiência de vida, e isso é sobretudo um exercício de compaixão. Então é essa a proposta, o horizonte desta nova série, Cada Tipo, uma Missão de Vida. E hoje nós vamos começar com o tipo 8. Começamos com a inteligência prática, os tipos que são mais focados na ação, no resultado, e começamos com o 8, dentro dos tipos da inteligência prática. E hoje nós vamos conversar com Rebeca Pinheiro, que é psicóloga, é facilitadora de Enneagrama do Instituto Enneagrama Shalom. Então nós vamos conversar com ela, aprender com ela. Eu tenho uma alegria muito grande em começar esta live com o tipo 8, com Rebeca, e tenho uma razão ainda significativa para juntar a tudo isso. Rebeca é minha afilhada, então há uma relação assim de longa data, né? Eu vi essa menina crescer e fico muito feliz em poder acompanhar o processo dela, o crescimento como pessoa e como profissional. Então, Rebeca, bom dia, bem-vinda, e uma palavra de abertura e de saudação aí para quem já está nos acompanhando. Bom dia, gente. Bom domingo. Quase na hora do almoço para quem está no Brasil, né? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada, Yesh. Obrigada, Padrinho. Me desculpe, mas eu não consigo chamar Domingos, não consigo chamar Padre Domingos, eu vou chamar de Padrinho, porque o costume é esse. Mas entenda que é com todo o respeito do mundo, tá? É uma responsabilidade relativamente grande, né? Assim, diante de tantas pessoas, começar essa série nova, e espero que possa clarear alguma coisa, ajudar em alguma coisa que a gente vai conversar aqui, tá? Muito bem, é isso. Então vamos ficar bem à vontade e conversar assim sobre a vida, né? Sobre a experiência de vida. O Enneagrama nos ensina que nós somos do jeito que somos e não tem nada de errado e ninguém tem culpa de ser assim e não tem certo e errado, e o importante é sempre o exercício da consciência, o tomar consciência, a aceitação e essa perspectiva bonita de que sempre somos chamados a crescer. Rebeca, o tipo 8, as questões centrais do 8, normalmente a criança tipo 8 viveu, internalizou, interpretou uma experiência de infância onde ela se sentiu traída. E isso vai condicionar o resto da vida dela. Uma necessidade de esconder a fraqueza, a fragilidade, para que os outros não me traiam de novo, a necessidade de passar uma imagem de força e de respeito, aquela crença, aquela ideia fixa de que estão todos contra mim e de que a qualquer momento alguém vai me enganar, me fazer de besta, me trair, e então eu tenho que passar essa imagem de força e de respeito. Isso gera a paixão que chamamos luxúria, que vem de luxo, que vem de excesso. E no 8 é sobretudo um excesso de força, passar uma imagem de exagero, de excesso em tudo na vida, mas sobretudo passar essa imagem de força. Rebeca, como é que você percebe isso? Como é que você sente isso, olhando a sua vida, a sua história? Como é que você percebe essas questões aí, da experiência de infância, desse mecanismo de defesa que é esconder, negar tudo que seja sinal de fraqueza,
essa fixação que chamamos vingança e essa paixão que chamamos luxúria. Como é que você podia explicar para nós isso a partir da sua experiência? Então, começando pelos excessos, minha mãe, ela brinca comigo que eu estou em qualquer lugar menos em casa, né? Eu tenho uma rotina de trabalho relativamente longa. Finais de semana eu tenho que estar com os meus amigos e todo dia fazendo uma coisa diferente, vendo pessoas diferentes, porque é como se eu não pudesse dizer, gente, hoje não dá, hoje eu tô cansada. E aí uma pessoa marca, outra pessoa marca, outra pessoa marca, eu penso muita gente. Quando eu vou ver, acabaram 2 semanas e eu dormi 3 horas por dia em cada um desses dias, eu tô esgotada, mas aí eu não posso, né? Porque aí tem outras coisas, já tem outras coisas programadas. Alguns amigos meus dizem que precisam marcar na agenda para poder estar comigo, né? Meus irmãos brincam comigo também. Sim, sou social, para quem está perguntando, mas realmente é um excesso. Eu às vezes estou doente, estou cansada, mas eu vou trabalhar e faço de tudo para que as pessoas não percebam que eu estou cansada, que eu estou doente. Fui assaltada em, no carnaval, voltei a trabalhar normalmente. Algumas pessoas perguntaram se eu estava bem, e eu, não, estou bem. Mas não tirei um tempo, não tirei alguns dias, não parei, né? E a cabeça não para o tempo todo, o que é que eu vou fazer depois disso, porque é uma energia que é muito grande, né? Essa sensação de traição, é chegar num lugar e estar o tempo todo alerta, o que, que pode acontecer, tem um movimento ali estranho, parece que eu tenho 10 olhos, assim, ao redor da cabeça. Quando eu tô relaxada, não, mas na maioria, e isso também é parte do meu trabalho pessoal, assim, eu me trabalhei para não estar o tempo todo alerta, né? Mas é como se eu chego no lugar e eu vejo tudo que aconteceu. Eu sei o que está acontecendo, eu vejo se tem um movimento estranho e pronto. Se eu perceber um movimento estranho, por qualquer que seja, alguém falando, ou, enfim, alguma ação, acabou minha atenção para qualquer outra coisa. A atenção vai para o possível perigo, né? Quando eu consigo perceber. E Aí, Rebeca já falou, é instinto social dominante, então esse excesso do 8 se canaliza mais para grupos, gente, relacionamentos, participação, sociedade, então há esse excesso, né? E a palavra-chave do 8 social é solidariedade, é amizade, muitas amizades e amizades com a marca de cumplicidade, de intensidade. Então, a gente percebe aí muito bem esse excesso que você compartilha, de não para. Já vi aí uma das irmãs dizendo que não para mesmo, né? A mãe também, você já falou que sempre diz, e eu também sou testemunha disso, né? E você também trouxe aí essa característica da negação do 8. Quando você diz, posso estar cansada ou até doente, mas não deixo de trabalhar. Fui assaltada e está tudo bem. É a negação de tudo que possa parecer sinal de fraqueza, né? E essa coisa da fixação, esses olhos todos que estão sempre desconfiando e achando que tem perigo em qualquer lugar, né? Sim, continua então. Então, estava dizendo que eu tenho 4 irmãos, né? E quando eu vi os meus irmãos juntos, que eles estavam rindo, eu tinha certeza. Mas não era uma possibilidade, não. Era certeza que estavam aprontando comigo. E muitas vezes estavam mesmo. Mas muitas outras vezes eu estava adiantando alguma coisa e eu ficava tensa e aí não aproveitava mais nada, porque ficava já esperando o que ia vir, o que eu podia fazer, que é a história do dar o troco, né? Antes da coisa acontecer, eu já estava pensando no que eu podia fazer para dar o troco para evitar aquilo ali. Quer dizer então que essa vingança do 8 é uma vingança preventiva. A gente não espera que alguém faça. A gente já fez o diagnóstico, já tem certeza absoluta que estão contra nós e a gente já ataca antes de ser atacado. E é interessante isso que você falou. Você começou a perceber que nem sempre isso era verdade. Muitas vezes é
criação dessa fixação, dessa distorção mental que a gente tipo 8 tem, não é isso? E tem um trabalho pessoal, lógico, por trás disso, mas é inevitável. O pensamento é inevitável. Lógico que hoje eu consigo não agir, né? Porque antigamente eu não estava preocupada com isso. Mas é automático. Eu já tenho plano B, C, D para qualquer coisa que possa acontecer em relação a situações em que eu me sinto mais vulnerável. Exatamente, sobretudo quando a vulnerabilidade é maior, não é isso? A Sim. força de reação é maior também proporcionalmente. Sim. Rebeca, fala um pouquinho hoje com a consciência que você tem, o trabalho de crescimento que você já estava trazendo. Qual é o preço que o 8 acaba pagando por isso? Qual é o preço desse padrão? Se o 8 ficar preso nesse padrão repetitivo, mecanicamente, cego, qual é o preço que a gente acaba pagando por isso? Alguém aqui no chat falou, e é uma coisa que eu concordo muito, chega a pifar, trava. Tem hora que não vai mais para a vontade, já entra no cansaço, esgotamento e pifa. Quando você vai ver, você não aproveitou quase nada da vida, você não se permitiu quase nada da vida. Quando você vai ver se valeu a pena, muitas vezes tem coisas que nem valeram a pena. Tá, legal, foram momentos que você está presente nesses momentos, às vezes você já tá num automático tão forte, tão frenético, que você não consegue presenciar, estar no aqui e agora, às vezes, né? Por melhor que seja, por mais prazeroso que seja. Às vezes o menos é mais, né? Como dizem. E isso foi uma das principais coisas que eu acho que me ajudaram a neutralizar, ou pelo menos minimizar esses danos do processo, né? Eu estar desconfiado das pessoas o tempo todo, ficar me guardando o tempo todo, tomar cuidado com o que eu falo, porque senão pode ser que entendam errado, ou achem que eu sou muito frágil, ou qualquer coisa do tipo. Né? E me permitir estar mais presente nas relações, porque acho que quando você consegue ser mais espontâneo, mais verdadeiro, está muito mais presente nas relações. Então há esse perigo de chegar na exaustão, né? Porque a gente nega as fragilidades, a gente não tem limites ao excesso, o exagero, né? E o perigo de chegar na exaustão é muito grande, né? Isso gera uma ansiedade, isso que você falou de nunca estar no presente, a ansiedade é muito grande, né? Muito bem. Alguém estava perguntando aí, Rebeca, e acho que seria uma boa reflexão. Como é que é um tipo 8 social no isolamento da pandemia? Como é que é um tipo 8 social em lockdown, aqui em Fortaleza? Então, as pessoas, alguns amigos que sabem que eu sou tipo 8 social, se preocuparam muito comigo no começo da quarentena, né? Porque, nossa, Rebeca, como é que a Rebeca vai ficar em casa? Mas é uma questão, pelo menos eu me reinventei, né? Eu continuo atendendo, então eu continuo tendo contato com algumas pessoas. E grupos de WhatsApp, chamada em grupo, tô o tempo todo em contato com algumas pessoas, mas também tô buscando algo que era importante para mim há muito tempo, que era o parar, né? Os projetos continuam, a cabeça continua, a vontade de trabalhar continua, mas eu preciso. E eu tô me permitindo nesse momento, né? Dar uma parada, pensar mais em mim, ficar mais só, aproveitar esse momento de pausa mesmo e poder descansar mais, ver um filme, olhar pro teto, não fazer nada. E ao mesmo tempo que sim, me comprometer com algumas atividades, né, de fazer coisas básicas, assim, de fazer minha comida, de praticar meu esporte, de estar, né, sozinha e aproveitar o meu eu só, aproveitar a mim mesma, que muitas vezes não dá tempo, porque eu tô tão preocupada, às vezes, de também estar presente com os meus amigos, de estar ajudando as pessoas, de estar resolvendo o problema dos outros, na verdade é essa, que eu esqueço de mim, né? Eu
saio de mim. E tem sido um momento muito bom para isso, para parar, para eu poder rever minhas prioridades, né? Para eu poder ter tempo para mim, para eu cuidar de mim. E tem sido muito bom. Isso não quer dizer que eu não esteja com outras pessoas, eu falo com meus amigos diariamente. Eu consegui ter contato com pessoas que eu gosto muito, mas que fazia muito tempo que eu não falava, né? E isso, na verdade, para mim, o isolamento social ele não está sendo um problema. Pelo contrário, está sendo um presente para algo que eu precisava já há muito tempo. Né? Até A ideia porque é autopreservação menos desenvolvido também, né? E tem aí já um desafio e sinais de crescimento, né? Certamente em outras épocas seria diferente esta situação da pandemia. Já tem aí muita coisa que é fruto de consciência, de trabalho pessoal. E era isso que eu queria te pedir agora, Rebeca. Fala um pouquinho sobre o que é que mudou. Aquele padrão que nós descrevemos lá no início, daqueles 4 pilares da personalidade, o que é que já mudou na tua vida? E o que é que te ajudou nesse processo de crescimento? Fala um pouquinho sobre isso. Então, é muito difícil eu poder responder essa pergunta, porque quando eu conheci Enneagrama, eu era criança. Eu tinha 12 anos de idade, né? Fui impelida a fazer isso, porque minha família toda já tinha feito curso, e as pessoas falavam muito disso em casa, e eu acabava muito ligada, né? Pegando informação aqui, outra informação ali, e acabou que o curso me foi oferecido muito cedo por causa dessas outras informações, né? Então, é muito difícil eu poder fazer essa divisão de o que é que eu aprendi com o Enneagrama, o que é que eu mudei, porque eu sinto muito que... Ah, eu sou chorona, gente. Sim, sou tipo de chorona. Eu sinto muito que não consigo me dissociar disso, me separar disso, né? Faz parte da minha vida, faz parte da minha história, faz parte da minha adolescência, da minha vida adulta. É um dos motivos pelo qual eu escolhi minha profissão, né? E assim, mas o que que eu posso dizer que eu sei que me ajudou, né? É o parar para esperar a coisa acontecer. Eu era muito imediatista, eu não pensava antes de agir, né? E acho que a diferença maior, assim, são os 10 segundos entre a ação, entre o pensamento e a ação, né? Porque é o tempo que a gente consegue parar para o sangue voltar à cabeça e dizer, não, peraí, é assim mesmo? Lógico que eu não consigo isso sempre, né? Tem momentos em que é muito mais difícil, mas é isso, é o parar, é o pensar, é o não deixar esses movimentos da vingança, né? Que a cabeça já tá maquinando, eu paro, a parte já tá... Não, peraí, não é assim, deixa eu ver se é isso mesmo. Colher informações, né? De não ficar tentando prever ou adivinhar algumas coisas e agir a partir do que eu entendi. Mas peraí, eu nem sei se o que eu entendi é o que a pessoa quis dizer, né? Mas, como eu falei, não é uma coisa que a gente consegue sempre, mas é uma coisa que hoje para mim é uma prioridade dentro dessas características principais, né? Muito bem, Rebeca, que bom. E eu gostaria de pontuar algumas coisas aí que me parecem importantes. Primeiro, isso de você se permitir ficar emocionada e chorar. E isso é bom, porque a gente sai daqueles estereótipos que muitas vezes andam por aí a respeito do 8. O 8 também chora, o 8 tem emoção e o 8 também se permite expressar a emoção. E isso é um sinal também de amadurecimento e de crescimento. Então, por isso que nós aprendemos com quem é especialista no tipo. Não estamos na teoria, estamos vendo aqui uma pessoa. Isso nos ajuda a sair dessas visões teóricas, estereotipadas e redutoras que muitas vezes andam por aí acerca do Enneagrama. E que bom, essa questão do parar, da pausa. Eu sempre lembro daquela parábolazinha do discípulo que pergunta para o mestre: mestre, qual é a diferença entre a pessoa madura e a pessoa imatura? E o mestre diz: 1 segundo. 1 segundo? Como assim, mestre? E o mestre diz: sim, aquele segundo onde você para.
Porque se não parar, vai continuar repetindo aqueles mecanismos inconscientes. E quando para, a gente começa a tomar consciência. E muitas vezes, claro que não consegue impedir esses mecanismos inconscientes, mas há momentos onde a gente vai conseguir ter uma resposta diferente, uma resposta que não é mais uma repetição, mas é uma decisão da gente, não é? Muito bem, Rebeca. O que é que te ajudou nesse processo? Você olhando assim, desde a tua adolescência, desde os 12 anos, né? E eu conheci a Rebeca antes dos 12 anos e acompanhei depois dos 12 anos, e com 12 anos você entrou neste caminho do Enneagrama de uma maneira mais oficial, porque já vinha crescendo no meio desse ambiente e dessas conversas, como você falou. Com 12 anos você participou, fez o processo e daí continuou. O que é que te ajudou, além do Enneagrama, que outras coisas te ajudaram neste processo de crescimento, de mudança? Eu gosto muito de experimentar coisas, né? Então, coisas que trazem uma reflexão, o meu crescimento pessoal, me ajudam muito. Então, eu entrei, nesse meio tempo, eu fiz Pilates, fiz Reiki, sou reikiana, busco a meditação, faço meditação todo dia, faço minhas orações, qualquer coisa que me ajude a entrar em contato com os meus sentimentos, né? E com o pensamento mais tranquilo, né? Com o fato de eu conseguir deixar o tempo ter o tempo dele e não querer controlar. A verdade é essa, né? É quando eu entendo que não depende de mim que as coisas aconteçam, que tá tudo bem, que as coisas podem acontecer mesmo e que se por acaso no meio desse caminho alguma coisa me fugiu ao controle, ok, eu vou ver o que eu faço quando acontecer, né? Eu não preciso já estar preparada para qualquer coisa dar errado e eu tenho muito mais energia a partir disso, né? Porque eu não fico desgastando, não fico gastando gratuitamente a minha energia. Isso me ajuda bastante. E o aprender a respirar, né? O aprender a respirar, acho que fora o Enneagrama foi e tem sido o maior ensinamento. E isso vem de todas as práticas, né? Mas principalmente dos relaxamentos, da meditação, do Reiki, porque eu sinto que, ao mesmo tempo que eu preciso entender que eu não tenho o controle das coisas para que elas aconteçam, eu preciso ter um mínimo de controle de mim mesma. E eu só vou conseguir ter esse controle, de fato, se eu me conhecer. Se eu entender como é que eu penso, se eu entender como é que eu respiro, se eu entender o que é que isso tem a ver com o meu movimento, se eu entender o que é que isso tem a ver com o meu estado mental, com a minha saúde, com o meu corpo, né? Eu cheguei a quase um esgotamento há acho que uns 2 anos atrás, de estar bem ruim mesmo. Sentindo dores gigantesca, dor nas costas, minha ATM é um nível altíssimo, né? E muito por tensão, por estresse, por ter muito forte o apertamento da mandíbula, né? E o quanto estava me prejudicando. E chegou uma hora que eu cansei. Só cansei. E percebi que eu não precisava disso pra mim, sabe? Que eu podia ser muito mais do que isso. E minha vida tem sido outra. De... Respira, respira. Então, que bom, é isso. Realmente essa questão do controle é uma questão muito central para o 8, né? A crença é essa, é que eu não posso abrir mão do controle, senão alguém vai me enganar, me trair, me prejudicar. E isso demanda uma energia enorme, um gasto de energia excessivo. Isso leva à exaustão e você já tem aí as experiências disso, né? E é bonito ouvir você dizer, depois que toma consciência disso e se permite abrir mão do controle. E outra coisa aí interessante que você trouxe, que eu acho que é muito importante para nós 8, o nosso controle é querer controlar o mundo externo à nossa volta.
E o grande desafio, isso é a lógica da personalidade, a gente quer controlar tudo à nossa volta, tudo e todos. E o crescimento significa abrir mão desse controle externo e começar a olhar mais para o autocontrole. E que bom, passa pelo autoconhecimento e passa por tudo isso que ajuda. E você trouxe aí todas essas experiências que te ajudaram e continuam ajudando. A meditação, a respiração, o reiki, relaxamento, tudo que ajuda a gente a relaxar, a diminuir a intensidade, a diminuir a força, porque há um excesso que precisa ser corrigido aí. E o relaxar, o permitir-se, abrir mão desse controle nos traz uma outra experiência. A gente se surpreende e começa a ver que nem todo mundo está contra nós e que não precisa disso tudo, né? Eu queria trazer uma coisa. No ano passado, eu acho que foi. Ano passado, em um desses meus processos, eu fui fazer uma meditação e aí eu senti, assim, quanto pode pesar para as outras pessoas essa necessidade de parecer tão forte, né? Aquela história de dizer assim, se eu não tô reclamando é porque tá tudo bem. Agora, se eu for reclamar também é para diminuir. E veio uma coisa muito forte, assim, a minha necessidade de valorizar as pessoas que eu amo. E eu terminei essa meditação e escrevi uma carta para cada dos meus irmãos e para minha mãe. E para o meu pai, só que a do meu pai eu nunca consegui entregar. Mas, enfim. E eu escrevi um pouco do que eu sentia, da admiração que eu tinha por eles. E, enfim, de como eu os amo. É engraçado, porque quando eu disse que ia entregar, ficou todo mundo preocupado. Eita, o que tá acontecendo? Tipo assim, será que ela tá querendo se matar? E ficou todo mundo meio apreensivo, assim. Mas é importante pra mim também, né? Que eles saibam. Que eles saibam o quanto eu os amo. Porque, às vezes, essa sensação de estar muito próximo dos meus amigos, que eu os amo também, que eles são importantes pra mim também. Mas, em um dado momento, me trouxe a sensação de que eu não valorizava o que estava perto, o que estava dentro. Né? As pessoas que estiveram ao meu lado a vida toda e lutaram por mim a vida toda. E eu precisei expressar isso. E, na verdade, acho que isso foi o maior presente que eu me dei nos últimos anos. Porque, sabe, ao contrário do que em um outro momento eu pudesse pensar, de que isso podia me fragilizar, ou que isso podia me diminuir, pelo contrário, isso me expandiu de um jeito que eu não consigo descrever em palavras, né? Assim, o meu peito cresce, meu peito incha. É como se isso me desse 10 vezes mais energia do que o parecer forte, né? Então, assumir os meus sentimentos, assumir a minha fraqueza, assumir quem eu sou, me dá muito mais força, me dá muito mais energia, me faz erguer a cabeça e saber que pode estar tudo uma merda, com o perdão da palavra, mas tá tudo bem, sabe? Porque eu não preciso de tanto peso. Eu queria trazer. Que bom, Rebeca, que bom. Eu lembrei aquela frase do escritor Victor Hugo que diz: a mais forte de todas as forças é a força da ternura. E isso é um caminho de vida para o 8, né? Aprender que a força da força não é a nossa força. A mais forte de todas as forças é a força da ternura e o caminho é a vulnerabilidade. E essa tua partilha já nos leva aí para o campo da essência, né? Você já nos trouxe aí essa essência do 8, essa beleza do 8. Eu queria pontuar isso que você falou, a sensação de que o
o peito cresce, o coração não cabe no peito, às vezes até dói fisicamente, porque parece que o coração é maior, né? Então, a essência do 8 é isso. A ideia sagrada do 8 nos diz verdade. É a ideia da verdade. A verdade é quando a gente olha para as pessoas, para a vida, e percebe que tudo é bom, que tudo é verdadeiro, que tudo está bem do jeito que está, que tudo é autêntico, que cada coisa e cada pessoa tem a sua verdade e o seu sentido. E isso gera um estado emocional que chamamos inocência. A virtude da inocência. A inocência ao pé da letra significa ausência de mau cheiro, ausência de maldade, ausência de falsidade. Quando a gente olha e confia, como a palmeira confia no vento e a criança confia na outra criança. E aí aparece essa beleza, essa dimensão divina, sagrada do 8, que é esse coração enorme, uma compaixão sem limites, uma capacidade de doação muito grande, né? E antes, como você falou, o 8 entende, tem a crença de que sentimento é sinal de fraqueza e que se eu expressar esse lado as pessoas não vão me respeitar. Mas dentro tem esse coração enorme, essa carga emocional, essa riqueza afetiva muito grande. Então, eu queria pedir que você continuasse falando disso, Rebeca. Como é que hoje você já trouxe esse exemplo bonito de expressar isso para as pessoas da família e o quanto isso foi bom, libertador para você e certamente muito significativo para as pessoas da tua família? E como é que você hoje vive isso? Essa dimensão da essência, momentos, situações, o que é que te ajuda a viver, a expressar esse lado da essência, de ver com os olhos da verdade e de deixar fluir esse coração grande da amorosidade, da compaixão, da ternura, essa força da inocência? Como é que você experimenta isso? Fala mais sobre isso, porque isso é o melhor do 8, é o melhor que tem em você e é bom a gente ouvir isso. Então, eu faço dança de salão já há muitos anos e minha dança é notório que mudou totalmente. Antes eu estava muito preocupada com técnica, com não sei o quê, e a partir do momento que eu comecei esse meu processo também de olhar para dentro, é incrível o quanto eu aproveito mais, né? Porque eu me permito estar com esse outro. E eu me permito, naquele momento, construir alguma coisa com aquilo, né? Ser ali, estar ali. E poder confiar, me confiar nesse outro, seja ele quem for. E poder fazer daquele momento o meu melhor momento possível. E isso me ajuda bastante também a outras coisas. É tentar fazer do meu momento o melhor momento possível. E quanto mais fechada eu tô, quanto mais estressada eu tô. E isso não quer dizer que não aconteçam momentos assim, acontece muito, e tem momentos que precisam acontecer, né? Tem momentos que você precisa sim estar mais alerta, que você precisa sim ser mais assertivo, mas é entender que isso não precisa acontecer o tempo todo. E que no momento que você puder se deixar levar, se deixe, porque vale a pena. Né? E a única coisa que pode ensinar qual é o momento de cada coisa é a experiência. É você viver e se permitir. E para você ter uma experiência, você precisa tentar. E muitas vezes nessa tentativa você vai perceber que algumas coisas não vão dar certo. Só que se isso servir simplesmente como um ponto final, né? Pronto, não deu certo e acabou, a gente não constrói nada, só continua repetindo o padrão e repetindo as crenças. E não é assim, né? A gente precisa entender que quando a gente vai tentar, vai ter coisa que vai dar certo, vai ter coisa que não vai dar certo. E tá tudo bem. Desde que você consiga a partir disso, entender o que é o quê. O passado, né, nos serve para ensinar. E a gente pode aprender com isso. Mas se a gente fica vivendo lá, ou pesando nossa vida no hoje, porque aconteceu alguma coisa no passado, eu não estou vivendo, né? Então, que bom, estar Rebeca. presente.
Que bom, e esse estar presente e como você falou, perceber que há momentos onde precisa estar alerta, onde precisa trazer aí as habilidades da personalidade e há momentos onde pode deixar a essência fluir. E era isso que eu queria te colocar agora, né? Sem dúvida que esse é o grande desafio para todos nós, né? Integrar personalidade e essência, fazer esse casamento entre a nossa essência e as habilidades que a personalidade nos deu e integrar isso a serviço da nossa missão de vida. E então era isso que eu queria te perguntar agora. Como é que você percebe hoje, na sua missão de vida, a essência? O que é que a tua essência te dá aí em relação à missão de vida, à tua realização como pessoa, ao sentido da tua vida? O que é que a essência do 8 te dá, essa amorosidade? E que habilidades a personalidade te dá também e que são úteis na tua missão de vida? Você hoje, como psicóloga, no atendimento individual e em outros trabalhos que você faz, como é que você percebe aí esse casamento, essa integração, juntando a essência e as habilidades da personalidade? Fala um pouquinho sobre isso para nós. Então, na minha profissão, eu percebo que a essência me ajuda muito a não me intrometer na vida dos meus pacientes, a não dizer o que eles precisam fazer, né? É lógico que o código de ética nos pede isso, mas você ter isso consciente e saber o porquê disso ajuda muito mais, né? Porque cada um tem sua história, cada um tem sua vida, cada um vai ter que fazer suas escolhas e assumir as consequências disso. E a única coisa que eu sou enquanto psicóloga para essas pessoas é uma abertura de possibilidades, vamos dizer assim, né? O que eu posso fazer é abrir possibilidades, fazê-los pensar, fazê-los entender algumas coisas, ver onde é que isso vai chegar, para que eles façam suas escolhas, né? Então, o ajudar nesse sentido, o ajudar sem invadir, eu acho que é dos meus principais ganhos, assim, da essência. Mas é importante entender que isso também não dá para virar complacência, né? Que em alguns momentos você precisa ser um pouco mais assertiva, precisa parar um pouquinho e dizer, ei, peraí, vamos aqui, vamos pensar, né? Assim, né? E aí a minha personalidade me ajuda nesse sentido, eu acho. De poder dizer com um pouco mais de clareza o que eu quero para mim, né? E tentar fazer com que as pessoas possam se perguntar isso, o que eu quero para mim, o que eu quero para minha vida e não outra pessoa quer para minha vida e não o que meus pais esperam de mim, não o que o meu marido quer que eu faça, mas o que eu quero para minha vida. E quão disposto a assumir essas consequências eu estou. Porque às vezes a gente tem a falsa impressão de que estar acostumado com alguma coisa é estar bem com essa coisa. Mas nem sempre é. Às vezes a gente está acostumado a sofrer. E sair do sofrimento é muito difícil. Mas quando a gente se pergunta o que eu posso ganhar com isso? O que eu quero para minha vida? Qual é o futuro que eu quero para mim? Isso ajuda, né? Assim, a gente a se questionar o que eu estou fazendo comigo. Então, dentro da minha profissão, eu acho que ajuda nesse sentido, né? Para minha vida pessoal, hoje eu me pergunto muito isso. O que eu quero para mim? Qual é a vida que eu quero construir para mim? O que eu estou fazendo hoje tem a ver com o que eu quero para mim? E às vezes é natural, eu escolho coisas que hoje eu sei que não vão ser aquilo que eu quero para mim daqui a 2 meses, mas hoje eu preciso, mas essa escolha é consciente, né? Então, esse estado de presença, se ter a consciência de que eu preciso decidir algumas coisas e eu preciso estar consciente de que a única pessoa que vai arcar com as consequências disso, sejam elas boas ou ruins, sou eu, faz com que o campo esteja aberto, né, para novos pensamentos, para novas possibilidades. É uma autorresponsabilidade, né? E a autorresponsabilidade, ela traz o lado bom e o lado ruim, né? Traz a ideia de que a responsabilidade das minhas atitudes é só minha, mas também traz uma liberdade gigantesca de poder entender que eu posso. E que depende de mim. Qualquer coisa depende de mim. A forma como eu recebo as coisas depende de mim. Mesmo que essas coisas fujam do meu controle, a forma como eu vou lidar com isso depende de mim. Né? Um amigo me falou uma frase uma vez que ecoou muito em mim por muito tempo. Ele disse que
estava chateado com a irmã, e aí ele disse que foi conversar com ela, e ele disse a seguinte frase. Ele disse, olha, o único motivo pelo qual você me magoou hoje é porque eu permito. É porque eu me permito me abrir para você. Eu me permito sentir o que eu sinto por você. Porque se eu não me permitisse, seria como qualquer outra pessoa na rua. E isso ecoou em mim no sentido de que, mas eu amo. Tá bom, mas eu me permiti amar. E tá tudo bem. E o amar vai trazer coisas boas, vai trazer coisas, chateações, vai trazer divergências de pensamentos. Isso não precisa ser um peso, né? Mas que escolhas eu faço para mim? O que eu quero manter na minha vida? O que eu permito que mantenha na minha vida? Em todos esses sentidos. Que bom, Rebeca. Então, é por aí, né? O grande caminho de crescimento não é esquecer a personalidade e desenvolver só a essência. O grande horizonte, o grande ideal é a gente integrar. Então, deixar esse coração expressar-se, fluir, permitir-se amar, como você falou, de uma maneira bonita, mas ao mesmo tempo também usar essas habilidades que a personalidade nos ensinou, a autoconfiança, o saber colocar limites, o saber afirmar-se, a força, a determinação, a capacidade de apoiar e incentivar, de despertar a energia também de autoconfiança nas pessoas. Então são esse conjunto que realiza e concretiza a nossa missão de vida, né? Integrando aí a essência e o melhor da personalidade. Muito bem, que bom. E uma outra questão que eu gostaria assim de pedir, Rebeca. Hoje, você é bem jovem, mas com essa experiência de vida, com essa caminhada, com esse nível de consciência, o que é que você diria hoje para um tipo 8 em início de carreira? O que é que você diria, né? Uma pessoa tipo 8 que está agora, descobriu agora que é tipo 8, identificou-se agora. O que é que você diria para ela a partir da sua experiência pessoal? Então, antes disso, deixa eu só responder um comentário que veio aqui. A pessoa disse, eu não escolho tudo que eu sinto. A questão não é escolher o que você sente. A questão não é que você possa impedir um pensamento de vir. Mas como ele vai permanecer, é uma questão de posição, né? É uma questão de escolha, sim. Mas o que nos permite escolher é a partir do momento que a gente tem informações para poder lidar com isso, né? Informações para saber o que fazer com isso. Por exemplo, eu estava até em uma live ontem, antes de ontem, comentando. Ah, mas eu não escolho. Tá, não depende de mim a temperatura de ebulição da água. Mas eu consigo impedir que uma água chegue à ebulição? Eu posso com outros meios, né? Se eu souber como é que isso acontece, eu não vou mudar o ponto de ebulição da água, mas eu posso entender qual é o contexto que envolve isso e começar a usar essas informações a meu favor, né? Então é óbvio que eu não vou controlar todas as minhas emoções, mas eu posso lidar com elas para que elas sejam minimamente equilibradas. Isso vai acontecer com autoconhecimento, isso vai acontecer com a busca pessoal. E também vai acontecer em momentos em que você não vai ter esse controle total. E acontece, tá tudo bem também. Mas o que permanece, o que mantém, o que se alimenta, passa a ser uma escolha a partir do momento que você entende que pode fazer alguma coisa com isso. Tá? E o segredo é Sobre esse, consciência, né? é buscar Muito respostas bem, para tudo. Rebeca. Exato. E acolher os sentimentos. Eles são humanos, legítimos, oportunos, necessários. A grande questão é isso. O que é que eu vou fazer com eles? E eu posso, a partir desse lugar da consciência, olhar para os meus sentimentos e administrá-los. Eu não preciso ser escravo dos meus sentimentos. Se eu me deixo levar no nível da inconsciência, me deixo levar por eles, né? Muito bem. Então, Rebeca, o que é que você diria para um tipo 8 em início de carreira? A partir dessa tua experiência de vida, o que é que você diria para um tipo 8 em início de carreira? Tá com raiva? Não decida nada. Não reaja a nada.
para, conta 10 segundos, deixa as coisas acontecerem, deixa o sangue voltar à cabeça e aí você pensa o que fazer. Acho que é o maior conselho. Se permita sentir, se permita viver. Saiba que você é uma pessoa e que você está construindo história só. E que a sua história pode ser contada com um monte de raiva, com um monte de estresse, com um monte de afastamento de pessoas e você. Ou você pode escrever sua história de uma maneira eterna, de uma maneira vivencial, né? Estando presente, aproveitando e tendo uma boa história para contar. Que bom, muito bem. Tem uma pergunta que eu li aí que vamos colocar aí, né? Porque não sei porquê, mas as pessoas querem saber, né? Parece que as pessoas sentem essa necessidade de saber como lidar com os oitos, né? Então vamos lá entregar aí o segredo, Rebeca. O que é que a gente poderia dizer? O que é que você poderia dizer? Como lidar com o tipo 8? O que é que você sente que ajuda e o que é que atrapalha no relacionamento das pessoas com o 8? Então, para qualquer pessoa que está com raiva, se você vai bater de frente, o que é que vai acontecer? Essa pessoa só vai ficar preocupada em se defender, né? Então, você vai enfrentar um tipo 8, não acho que seja a melhor alternativa, né? Acredito que o chegar, o conversar, o argumentar, o deixar ele pensar também, não ficar exigindo a resposta para ontem, deixar o sentimento abancar, acho que é importante, né? Fazê-lo pensar sobre o seu ponto de vista e não ficar simplesmente querendo enfiar a goela abaixo, né? Não pressionar, porque se você pressionar, vai ligar o tubinho do turbo e acabou, adeus, né? Mostrar a sua fragilidade. Não Então, tentar mostrar que tá tudo bem, que vamos lá, vou resolver porque eu posso resolver com você. Mas baixar a guarda, né? então nem adianta bater de frente, nem adianta baixar a cabeça, né? O caminho é tocar lá naquele coração grande que às vezes está lá escondido e que quando é tocado, quando é acessado, se derrete e se expressa, não é isso? Que bom, Rebeca, que bom. Então, Rebeca, assim para a gente fazer o fechamento desta conversa que foi tão bonita, tão emocionante, né? Acho que talvez para muitas pessoas seja surpresa ver o 8. Se a gente ficasse naquela visão estereotipada do 8 da personalidade, surpreende esta conversa que tivemos aqui, com toda a abertura e com toda a expressão de sentimento que você trouxe para nós. Rebeca, eu comecei fazendo aquele resumo teórico do 8, dizendo como é que é o 8, né? A negação da fraqueza, a sensação de que estão todos contra mim e aquela imagem de força para passar respeito para os outros. Isso é um padrão, isso é uma crença. Rebeca hoje, como é que hoje você diria, eu, Rebeca, me vejo como... Quem é Rebeca hoje? Eita, eu não dava pronto para essa pergunta, não. Quem é a Rebeca hoje? Então, eu sou uma pessoa disposta a experimentar. Eu busco experimentar coisas novas. Crescer a partir do que me aparece como possibilidade. Tentar entender que nem tudo vai dar certo. Estar disponível ao meu amor, à minha família, aos meus amigos. Ficar feliz com os ganhos das outras pessoas. Eu busco, e aí, né, eu vou tocar em um ponto que não foi tocado, mas a questão da insignificância, né, que é a sensação dolorosa dos tipos práticos. Por muito tempo, eu realmente precisava mostrar que tá tudo bem, que tudo ficará ok, porque... E não. Poder me perceber insignificante e entender o que isso significa para mim, né? Como é que eu me sinto nas situações por causa disso. E poder trazer para minha cabeça, né, para o meu racional, o que eu posso fazer com isso. Que diferença isso pode fazer na minha vida. Porque quando eu lido com essa sensação de significância, eu tô me dando respostas antes de perguntas serem feitas. E eu não quero ser, na minha vida,
quando eu olhar para trás, eu não quero ser só um conjunto de coisas que eu não pude fazer, que eu não pude controlar, que eu não pude viver, né? Então, eu estou tentando hoje deixar que as perguntas cheguem para que eu possa pensar na resposta. E não viver dando respostas para perguntas não feitas. Que bom. Gente, essa menina é minha afilhada. Eu sinto uma emoção muito grande, uma alegria muito grande e um amor muito grande por essa menina. E eu ficaria feliz, como professor de Enneagrama, de ouvir um depoimento desses, que mostra a beleza do Enneagrama e, sobretudo, a possibilidade de crescimento que ele proporciona. E eu sou testemunha disso, porque acompanhei a história de Rebeca desde pequenina, né? Então isso acho que é uma alegria para todos nós que acreditamos e que olhamos o Enneagrama como esse caminho de transformação, ouvir um depoimento destes. E eu, pessoalmente, pela relação de amizade, de carinho que tenho com essa menina, isso me enche de muito amor, de muita alegria, de muita ternura, e eu também fico emocionado com isso e quero agradecer muito por isso. Viu, Rebeca? Muito obrigado pela tua partilha e obrigado pessoalmente por você me proporcionar essa alegria e esse encantamento. Então, gente, tivemos aqui hoje uma conversa assim bonita para inaugurar de uma maneira tão bela esta série, Cada Tipo uma Missão de Vida. E ficamos sobretudo com isso, ver o Enneagrama com o seu lado humano, essa visão integral do ser humano, com as possibilidades de crescimento, não de uma maneira estereotipada e fixista, mas aberta à mudança e ao crescimento. E eu queria só aproveitar estes minutos finais para lembrar algumas comunicações, o projeto Viralizar Meditação. Você pode se inscreva aí no Instagram e manda uma mensagem dizendo o horário em que você está meditando. O projeto Escuta IESH, vários profissionais do nosso instituto, inclusive a Rebeca e eu, estamos disponíveis para atender pessoas, dando um suporte emocional e espiritual durante este tempo de pandemia. É um serviço gratuito que a gente disponibiliza. O projeto Compartilhando o Enneagrama, toda a quarta-feira, 18 horas, um tema atual do Enneagrama. Próxima quarta-feira teremos a árvore genealógica das emoções, a sequência dos estados emocionais e espirais ascendentes e descendentes. Esse tema será comigo na próxima quarta-feira. E vamos começar um curso online, fizemos ontem a apresentação, Enneagrama da Transformação, fiquem atentos, podem buscar informações, um curso de Enneagrama online, Enneagrama da Transformação. E as lives, quase todo dia estamos tendo live, próximo domingo teremos a segunda desta série, com o tipo 9, e amanhã eu vou ter uma live muito especial com Cacá Verá. Cacá Verá é um grande representante das sabedorias ancestrais, sobretudo da tradição tupi, e nós vamos conversar sobre instintos, os instintos no nível da essência, da harmonia, na sua dimensão divina sagrada. Rebeca, uma palavra final, despedida em poucos segundos para todos que nos acompanharam. Gratidão por ouvirem até o final, né? A minha proposta em trazer o que trouxe não foi que as pessoas sejam iguais a mim, nem que elas busquem o mesmo que eu, né? Mas acho que é importante entender que existem possibilidades, né? Que a gente pode ser muito mais do que o que a gente espera ou o que a gente lê. Nosso futuro é dado por quem nós escolhemos ser. Então, vamos fazer boas escolhas, né? Muito obrigada, padrinho. E obrigada, Natália, porque ela colocou aqui nos comentários que tinha que agradecer a ela, porque ela que nos apresentou, minha irmã. Então, obrigada publicamente. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Rebeca, e toda a família que
a gente tenha uma ligação muito forte. Um grande abraço e ficamos nestes segundos finais com a música do Osvaldo Montenegro. Todo mundo tem um lobo por dentro. E eu diria que talvez no 8 o lobo está por fora, por dentro tem um coração